Falaremos de uma solidão que amadurece. É uma solidão que ela não rompe vínculos. Ela apenas nos recoloca no lugar. Ela não é aquela solidão que dói. Bert Hellinger, ele traz no livro Liberados Somos Concluídos, no texto A Solidão, ele nos convida a reconhecer que há uma solidão necessária. O que seria essa solidão necessária? Aquela que exige uma certa distância para que a relação não se esgote, para que haja mais clareza na individualidade, para que a relação possa crescer. Então nós vamos olhar para isso com cuidado, devagar, fazendo a leitura do texto. Agora eu farei a leitura na íntegra e depois eu vou tirando alguns pontos-chave para nós podermos explorar um pouquinho mais. Então, antes de começarmos, inspira pelo nariz. Expira pela boca. Deixa o seu corpo ir sendo trazido para cá, né? Deixa o seu corpo chegar aqui. Se você precisar espreguiçar, você espreguiça. Mas não é uma escuta passiva, né? Você não precisa estar aqui de uma maneira passiva. Você pode se abrir para ouvir o texto e perceber como que o seu corpo lida com este ensinamento. O nosso corpo, ele tem a sabedoria de contrair quando algo é difícil e ele tem a sabedoria de expandir quando algo chega bem e dá aquela... Sabe aquela coisa assim? É isso. Né? O corpo ele responde com essa expressão. Encontrei, né? Falou a minha língua. Então coloca os seus pés bem apoiados no chão. Se você ainda está na cama, veja se você pode de repente se sentar, até cruzar as suas pernas em lótus, fazendo aquela postura, né, do infinito. Relaxa os seus braços sobre as suas pernas. É uma delícia poder começar o dia assim. Começar o dia querendo aprender algo novo, buscando uma solução. Então você inspira pelo nariz. Expira pela boca. Imagina que no topo da sua cabeça tem um fio, que quando o ar sai pela sua boca,
este fio alonga você. E se você dissesse agora para você mesmo, mas para o planeta te ouvir: estou pronto para receber algo novo. Vida, eu estou pronto para ser surpreendido. Eu me coloco aqui para aprender algo que eu ainda não sei. Porque a vida é para ser boa, é para ser leve. Então o texto de hoje é a solidão. Abra os seus olhos, venha para cá e vamos receber este texto. Sem relacionamento e sem amor recebido e dadivoso, definhamos e perecemos. Respira. Talvez vocês agora já estejam até surpresos, porque a solidão, ela não é isolamento. E já na primeira frase, nós já podemos colher essa informação. Sem relacionamento e sem amor recebido e dadivoso, definhamos e perecemos. Crescemos e nos desenvolvemos por meio do relacionamento, tanto no recebimento quanto na doação. Mas, curiosamente, quanto mais pessoas nossa doação tiver alcançado, e quanto mais pessoas nos renderem o reconhecimento e o agradecimento devido, mesmo que seja apenas por algo que dissemos, fizemos, vivenciamos, sofremos e alcançamos, e que possa tê-las ajudado e enriquecido, conduzido, ter-lhes aberto novas opções e servido para a completude, tanto mais devemos nos retrair delas. E tanto mais solitários seremos e deveremos ser. Respira. É um texto bem delicado. É um ensinamento muito refinado. Porque na primeira frase, ele diz que sem relacionamento, sem amor, recebido e dadivoso, definhamos e perecemos. E ele conclui o parágrafo dizendo que depois de dado,
você precisa se retrair. Depois de consumir, você precisa retrair. Então, se nós pensarmos nisso por meio de um entendimento biológico, né? Eu gosto muito de falar isso aqui, que a vida, quando pensada, se ela ia cair, a vida quando pensada biologicamente, o que eu fiz aqui? A vida, quando pensada biologicamente, nós podemos compreender que, quando nós fazemos, nós inspiramos, colocou para dentro, expiramos, soltamos o ar. Então nós inspiramos juntando, expiramos afastando. A relação, ela faz esse movimento. A vida, ela é uma dança. Então você se aproxima, você se afasta. Você se aproxima, você se afasta. Quando nós não compreendemos, não suportamos esse movimento de unir, afastar. Eu me abasteço no outro, eu assimilo separado, mas eu preciso voltar para esse lugar. E é algo prazeroso, porque você está nas suas pernas, você está com você. Mas a vida também depende da relação, do encontro, do contato e depois do respiro individual. Fica claro isso para vocês? Coloca aí para mim um senzinho, um coraçãozinho, que nós vamos para o próximo parágrafo. São só 2 parágrafos. E depois eu quero trazer aqui, eu sinto inclusive, de tirar alguns pontos para nós trazemos como reflexão do texto. Ótimo. Então, assim, quando vocês manifestam, né? Sim, obrigada por interagir. E assim, eu sinto de colocar para vocês até uma meditação no final com isso. Porque é um tema muito importante, porque nós tendemos a confundir solidão com isolamento. E depois, se nós vamos para um isolamento, acreditando que é solidão, porque solidão é importante, né? Nós tendemos a ficar muito famintos, porque se nos isolamos, depois nós vamos com muita sede ao pote, não é assim? Porque ficamos sedentos da relação, chegamos a ficar pegajosos. Então, a vida, ela precisa estar numa medida de troca. Uma outra analogia que podemos fazer seria com um copo d'água. Nós não podemos esperar ficar com sede para tomar água. Então, nós vamos tomando aos poucos, porque as nossas células, elas precisam. Elas precisam ser hidratadas. Seria uma outra analogia da nutrição da relação.
Vamos para o segundo parágrafo, então. O pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Estejam aqui juntos. A gente já está indo já para o segundo trecho da leitura. Fiquem aqui. Eu vou preparar uma meditação para nós fecharmos a leitura. Depois vocês peguem a live do início, né? O início, ele também traz informações que talvez você queira ter. Vamos lá. Aí ele vai trazer um ponto que eu também já estou entendendo que é um ponto chave, que é assim, ó. Ao contrário da solidão da criança, a solidão da criança, que seria isso que eu falei, né? Você vai e você se afasta. A criança, ela não suporta este afastamento. Também por uma questão biológica, o tempo e espaço para um adulto é diferente de um tempo e espaço para uma criança. Criança não pode fazer jejum por muito tempo, porque ela está em fase de crescimento. Fazendo outra metáfora aqui. A criança, 1 hora para uma criança é uma eternidade. 10 minutos para um bebê chorando é um infinito de tempo. Me lembrei eu já citei aqui este cara, para quem é um estudioso da área psíquica. Eu sei que tem muitas pessoas da área psíquica, né? Às vezes consteladores, terapeutas e vários profissionais da área psíquica que estão aqui, que consomem, né, deste meu conteúdo que eu trago aqui para vocês. Vale a pena ler um livro que chama-se O Primeiro Ano de Vida, de Dr. René Spitz. Vou escrever aqui. René Spitz. O Primeiro Ano de Vida. Escrevi aí, ó. Vocês tiram um print e busquem esse cara que fala sobre o amor que adoece, o amor que gera depressão, a falta de contato. Ele fala com mais detalhes sobre a depressão anaclítica, que é a ausência de amor, a ausência de contato físico que uma criança sofre. E isso acontece em poucas horas, que ele vai mostrar que isso aparece nos olhos da criança. Então vale a pena. Mas vamos para cá. Ao contrário da solidão da criança, que a faz sofrer e até morrer, esta solidão, ela nos consome, ela é repleta. Ela não separa, apenas define o distanciamento entre nós e o outro. Então, o que ele está querendo dizer é que a solidão para o adulto não é a mesma da solidão para uma criança. O adulto precisa dessa distância. A criança pode morrer com essa distância. Então, a solidão, ela é sentida por uma criança como abandono, rejeição. O adulto deveria sentir até alívio. Nossa, meu momento de respirar. Que bom que agora eu vou ter um tempinho só para mim. Talvez seja até para repensar a relação. Tem tem um ensinamento que é assim:
tentando buscar aqui de onde que veio, mas eu lembrei aqui, eu não vou saber, às vezes vocês sabem, né? A vida, ela quer nos ajudar, mas nós tendemos a querer atrapalhar com os nossos pensamentos fixos, com as nossas experiências traumáticas. Então, às vezes, a vida, ela tira alguém da sua vida e você quer ir buscar. Mas a vida, às vezes, ela tá te dando um ensinamento, ela tá te dando, às vezes, até um alívio. Mas o seu medo de abandono é tão gigantesco, porque você tá ligado à dor infantil, que você vai atrás, você vai buscar aquilo de volta. Porque você acredita que não é possível ficar sem, mesmo que aquilo te adoeça. Então, eu já estou dando um exemplo aqui para vocês, né? Das loucuras que fazemos baseado na nossa dor infantil por não conseguirmos ficar sozinhos quando criança. Então, ele completa assim, ó. A solidão, ela não separa, apenas define o distanciamento entre nós e os outros, sendo a última coisa que torna a plenitude suportável, evitando que ela se esgote. Então, o olhar se desvia dos indivíduos, dirigindo-se para algo por trás deles, que os conecta e os une. Só assim é que se renova aquilo que sustenta, aprofunda e desenvolve tanto o serviço aos indivíduos quanto o dar e receber entre nós e os outros. Mas também entre nós e aquilo que atua por trás de tudo. Somente o distanciamento e a devoção possibilitam a recepção, a compreensão, a ação no momento certo. Respira, porque aqui ele já está trazendo também um outro ensinamento sutil, que é o movimento da alma, não da mente. A mente é afoita. A mente, ela é desesperada. A alma é sábia. E aí eu te pergunto, o seu corpo está sendo conduzido pela sua mente ou pela sua alma? Porque a alma, ela é sábia, a mente, ela é, para nós, importantíssima. A mente é a nossa pérola, desde que ela seja usada para o devido fim que ela nos é dada, que é para organizar. Ela é fundamental para discernir o que é bom, o que não é, depois que a sua alma já te deu a informação. Gente, se isso para vocês é algo que é confuso, que vocês não conseguem compreender ou está tentando entender pela mente, registra aí que no dia 23 de dezembro, terça-feira da semana que vem,
Tem grupo de constelação familiar aqui comigo, tá? 3 horas da tarde. Na terça-feira, dia 23 de dezembro, tem um grupo de constelação. E quem ainda nunca esteve em grupo de constelação comigo, talvez não conheça a forma de se trabalhar de uma maneira sutil, pelo movimento sutil, e uma leitura a partir de um movimento de campo morfogenético. Então, venha para cá, venham participar, porque chega uma hora que a gente cansa, né? De abrir ano, sair ano e ficar quebrando a cabeça e não chegar a lugar nenhum. Então, é uma oportunidade para fechar o ano. 23 de dezembro. Então, para fechar aqui ainda, olha o que ele coloca. O amor final está tão próximo quanto distante, tão unido quanto solitário. Que foi o que eu disse no início. O pessoal que está chegando agora, pega a live do início, que eu falei sobre a dança. Contração, expansão, contração, expansão. Então, a vida, ela faz esse movimento, né? Dr. Kelleman, que foi um outro cara, assim, maravilhoso da psicoterapia corporal, que é um dos grandes mestres da psicoterapia corporal, que é a linha que eu trabalho, né, dentro da clínica, que é a psicoterapia do corpo. Dr. René Spitz, não, é esse que tá aí, Dr. Kelleman, ele falava sobre isso, né, que a vida, ela forma e deforma, forma e deforma. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa dele aqui para sugerir para vocês. Depois eu deixo. Não tá aqui, vou voltar para cá que a gente já tá finalizando. Depois eu coloco. Mas tem um livro dele que chama Padrão de Distress, que fala sobre o estresse, né? Que é esse corpo que precisa se formar e deformar, formar e deformar. Que talvez também valha a pena para vocês lerem. Bom, vamos ver aqui quais seriam pontos-chave para nós finalizarmos a leitura de hoje. Primeiro, que ele vai colocar: sem vínculo não há vida. Basicamente é isso. Se quiserem anotar aí, é basicamente isso. Sem vínculo não há vida. Mas com um detalhe: vínculo não é fusão. Quem estava aqui na leitura da semana passada, que eu fiz aquele desenho que eu já joguei fora, mas que eu posso fazer aqui de novo, que eu falei do relacionamento, aqui tem um indivíduo, aqui tem um outro indivíduo, e a relação, ela tem um ponto aqui de comunhão. Isso é um vínculo. Aqui é fusão, é um dentro do outro. A solidão ela é o vínculo. Existe um vínculo a ponto de algum momento até se tocarem um pouco. E o que ele está trazendo que a vida, ela tem esse vínculo, mas ela não é fusão. Fusão é a necessidade de criança. Por isso que nós vamos para a terapia.
para compreendermos a nossa necessidade de fusionar, porque é uma dor gigante. O que eu disse sobre o Dr. René Spitz aqui, o primeiro ano de vida, isso não passa. Isso não passa dentro de nós. É uma ferida. E eu não posso sair disso pelo mental. Eu tenho que recuperar isso que não foi. Eu preciso encontrar formas, meios. Que, aliás, eu já falei aqui para vocês que ainda está aberto para quem quer fazer a avaliação Ayurveda. Eu ainda estou nesse processo, né, gente, de finalização da minha formação de medicina Ayurveda, por isso que eu estou oferecendo gratuitamente, porque faz parte da minha prática clínica da Ayurveda. Então, uma forma que eu encontrei de compreender mais essa linha de tratamento que eu preciso entregar para a faculdade, né? Um material de estudo, de avaliações feitas. Eu já fiz quase 100 avaliações, eu quero chegar a 100 avaliações. E então, caso você queira, pode me mandar e falar: Rivalda, quero a avaliação. Então eu estou te oferecendo gratuitamente e você está me ajudando também. Tá? Então isso é uma troca, para quem ainda não entendeu. Eu quero, Adelma, quando eu fechar aqui a live, esse eu quero vai se apagar. Então manda para mim um direct, combinado? E eu já te mando aí as orientações para você poder receber essa avaliação. Será um prazer. Então, só fica combinado. A hora que eu fechar a live, manda no direct esse eu quero, para eu saber que é você, e você vai me mandar o seu WhatsApp para eu poder mandar para você por lá. Então, outra coisa. Então, eu já coloquei aqui. Outro ponto importante. Solidão de criança mata. Solidão de adulto amadurece. Solidão não é isolamento, é uma distância madura, uma distância suportável para que você possa digerir a relação. Então ele está falando que essa distância ela não é rejeição, é um conseguir olhar para o outro e ver que tem algo além. Ninguém é sozinho. Se eu olho para você, tem muita gente atrás de você. Tem muita coisa por trás do outro. Se eu estou fusionado no outro, eu não consigo ver absolutamente nada. Então, é um amor de posse, não é um amor de respeito. Então ele está ensinando sobre isso. Vamos fechar os olhos agora? Todos. Coloca o seu celular mais distante um pouquinho. Eu já falei muita coisa, aqui eu vou ser repetitiva. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Coloca a sua mão no peito. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Volta a sua atenção para o seu corpo agora. Fecha os olhos para você tirar a atenção de mim, Ronivalda, e você dar uma atenção para você agora.
Permita a você que o seu corpo chegue agora. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Sinta os seus pés tocando o chão. Caso você esteja sentado na sua cama, sinta o seu bumbum apoiado neste lugar. Mas seria bom que você estivesse com seus pés apoiados no chão. Porque assim você pode ter mais consciência e domínio sobre você mesmo. O autodomínio, ele organiza a nossa mente. Ajuda você a ter uma melhor tomada de decisão. E você nesse momento leva a sua atenção para o seu peito, para o centro do seu peito. Aí dentro você não está buscando uma outra pessoa. Você está com você. É você sentindo o si mesmo. E você imagina que tem um espaço aí dentro. É um espaço que você não precisa dar, você não precisa receber, você não precisa ser visto. Esse espaço, ele não é vazio, ele é uma fonte. É um espaço preenchido de si mesmo. Inspira e expira neste lugar. A partir desse lugar, você pode amar sem se perder. Você pode se aproximar sem invadir. Você pode se afastar sem se culpar por isso. Então você vai repetir agora. Sinta-se se cabe para você repetir essas palavras. Talvez você queira primeiro ouvir para saber se cabe você repetir, que é assim: eu posso estar comigo. Inspira. Veja se é possível você falar: eu posso estar comigo. Eu posso estar comigo e ainda pertencer. Eu posso estar comigo e ainda pertencer
a vida ao todo. Inspira profundo mais uma vez, abra seus olhos. Como você se sente? Como é você se reconhecer? Ficaremos assim hoje. E amanhã, às 5 da manhã, voltamos com o texto A Purificação. Vamos falar sobre o coração. Compartilhe a live com outras pessoas. Eu espero que vocês possam ter uma linda e abençoada segunda-feira. Que Deus abençoe o dia de vocês, o nosso dia, a nossa semana. Até amanhã.